Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Conexões que Transformam. Meu nome é Emeline Santiago, estrategista digital, especialista em network e fundadora da empresa Mediar Sucessos. Hoje a gente está recebendo a Bruna Seco, que vem explicar um pouquinho sobre o posicionamento e sobre esse novo empreendimento que ela está trazendo para a gente e contar um pouquinho sobre a história dela, de como começou, de como foram as iniciativas, de como tudo se iniciou para chegar até aqui e aonde mais ela quer chegar. Fala um pouquinho sobre você, Bruna. Se apresenta, quem é a Bruna? Eu sou a Bruna Seco, sou uma jovem empreendedora. Sim. Com certeza, jovenzíssima. Eh, eu iniciei cedo na minha carreira profissional, tá, Sim, e aos meus 16 anos, meu primeiro emprego, minha primeira oportunidade, meu primeiro registro de trabalho. sim. Realmente tive a oportunidade de ingressar, foi algo desafiador, porque eu estava no meu terceiro colegial de uma ocorrência aí de de escola particular, tradicional e tal, Sim. mas a ansiedade de estar no mercado de trabalho era maior. Então, mesmo com todo aquele carinho familiar de você vai terminar, né, os seus estudos, eu falei: "Não, o meu profissionalismo vem, né, com muita sede de conquistar grandes mercados". Aquela ansiedade já começava a ir para o mercado de trabalho. Isso, e aí ingressei no mercado de trabalho aos 16 anos, numa empresa conceituada, onde sou extremamente grata, porque me deu muita experiência, me deu um crescimento, assim, que realmente eu acho que para a vida todo mundo deveria ter, Sim. tá, é um crescimento graduativo de cargos e setores dentro de uma empresa, e isso cria um leque de experiência muito positivo, não só para a vida profissional, mas para a vida pessoal. Sim. Tá, e isso serviu para mim de imediato, foi um trampolim para mim como carreira profissional, vamos falar assim, CLT, né, hoje, Aham. e a PJ também, né. Sim. Foi uma experiência incrível para o É que assim, meu quando a gente início. também vê a empresa como uma oportunidade, a gente também entende que ali você está aprendendo coisas que talvez na época você não visse dessa forma, mas hoje você vê que o que você aprendeu lá você consegue implementar na sua empresa É, hoje. hoje em dia as empresas ela não têm um plano de carreira, muitas ainda não adotam um plano de carreira. Entendeu? E o plano de carreira, quando ela está dentro da empresa, né, ela cria uma motivação de você aonde eu posso conquistar. E aí foi aonde eu, com o tempo, fui conquistando os espaços, entendeu? E Entendi. isso é muito positivo pra gente. E isso cria um alavancar do que a gente pode conquistar na nossa vida. Sim, até porque você tem uma visão, né, "Ah, eu posso chegar até onde? Até Uma isso". ambição, nossa, aonde eu quero chegar, entendeu? Sim, E eu tão recente, sem ainda ter um conceito, definido do que eu queria para minha vida, sim. entendeu? Porque eu falo que os jovens hoje, eles erram muito, né, não é o que eles fazem não é aquilo que eles querem para a vida inteira, Exato. né, por isso que hoje a gente tem a oportunidade de até trilhar novos caminhos, de mudar, de se especializar, mas, isso é fundamental, entendeu. Sim. Porque a gente pode somar de situações positivas aí em cenários diferentes dentro de uma empresa, porque às vezes você tem perfis diferentes, né. Sem dúvida. Até porque, assim, dependendo de quem você vai contratar hoje, dependendo a empresa que você tem disponível, se você já tem um plano de carreira, a pessoa já começa, assim, consciente de onde consegue chegar. Uhum. Eu vejo, às vezes, com os meus clientes que, assim, não tem processo, não tem etapas, não tem percurso definido. Então: "Ah, eu vou chamar, vou contratar". Tá, mas para quê? Para fazer o quê? "Ah, para me ajudar". Mas me ajudar a fazer o quê? Não tem um processo definido. Então, dentro disso, a gente não consegue também dar uma visão para quem está entrando no mercado de trabalho. Não, e isso também é uma questão que, assim, às vezes a pessoa é um excelente funcionário, Sim, hoje em dia eu vejo muito isso, é um excelente funcionário, mas ele não tem, um estudo ou uma oportunidade, uma dinâmica de falar assim: "Olha, você é excelente e tem um perfil excelente para tal função". sim, Mas já se viu em outro posicionamento? Já se viu em uma outra oportunidade? sim, Qual seria o seu olhar? Qual seria a sua oportunidade? Como que você trabalharia em outro setor. Às sim, vezes a pessoa ela tem um anseio, mas fica aquela coisa, assim, regrada muito, né. sim. E a empresa também não abre, então, assim, às vezes ela acaba até perdendo um profissional bom para uma outra área. Sim, sem dúvida. Até porque, assim, se você não tem tudo isso bem definido, o funcionário não consegue visualizar tudo isso,
não consegue desenvolver, como você já falou, e dessa forma você não se torna um multiplicador da sua empresa. Sim. Então essa que eu mesmo hoje eu até fiz alguns comentários hoje no Instagram, sobre a minha dificuldade de delegar. Eu não imaginei que eu tivesse tanta dificuldade assim, por quê? Eu já estou numa etapa que eu preciso, já tem 2 pessoas trabalhando comigo, só que eu estou ali constantemente, visualizando. E eu não, eu tenho que realmente soltar e confiar que a equipe que eu estou treinando, dá conta de fazer. Então essa parte, voltando, né, um pouquinho mais para o início, essa parte que você trouxe então sobre a importância de você começar a sua carreira, foram 10 anos, é isso? Foram 10 anos nessa primeira empresa. E aí Era um primeiro emprego e realmente, né, a gente às vezes nem espera muito, né. sim, eu confesso que, assim, o máximo que eu já fiquei em uma empresa porque eu sempre fui ansiosa. E acho que a gente se reconhece nisso. Porque, assim, a cada 2 anos e meio, onde que eu vou? Eu estou estudando, vou melhorar, tal. Tanto é que teve uma empresa que eu voltei para 5 cargos diferentes. Então eu comecei, aí depois saí, estudei, voltei, e assim foi o crescimento dentro E da empresa. acredito que cada volta que você teve é uma visão diferente, Exato. entendeu. É um posicionamento e, assim, é uma visão e eu falo que até, assim, você vê a empresa em si de forma diferente, Com certeza. entendeu. Eu falo que, assim, tem muita gente que ainda trabalha no mesmo setor que eu trabalhava na época, só que eu falo que toda a oportunidade que eu tinha de aprender com o que a empresa me disponibilizou, eu aprendia. Tanto é que eu fui, graças a Deus, fui crescendo e desenvolvendo também. E nessa etapa de crescer e desenvolver, qual que foi o maior desafio que você teve, assim? Na verdade, assim, a gente se identifica e a gente se molda pelo que os outros falam. Sim. Então a gente vai criando, a gente é comunicativo, a gente tem perfil comercial, a gente tal. Então, quando a gente é até, né, vem sem com uma bagagem, sem experiência, a gente vai trazendo um molde do que os outros vão colocando para Uhum. nós. E às vezes, isso nem isso, isso chega num patamar que não é confortável pra gente. E a minha maior dificuldade, eu acho que foi que eu sou uma pessoa que muito de uma educação muito restrita, muito regrada, Sim. né. E aí quando eu fui trabalhar para o comercial, a gente sempre tem aquele jogo de cintura comercial, "Ai, pode, não pode, mas tal", e aí daí você tem aquela situação, "Ai, mas eu faço para um, não posso fazer para outro", mas e realmente muitos clientes precisam de um acordo comercial, de um jogo de cintura, de um atendimento diferencial, e isso me custou entender, tá. Sim. Então eu me via num comercial que às vezes foi crescendo e eu fiquei ali parada. Só que daí em outras oportunidades, eu comecei a entender que o meu perfil comunicativo, e até mesmo comercial, ele não estaria ligado a 100% para vendas, Sim. mas ele poderia estar, ligado numa dinâmica diferente de produção, de RH, entendeu? Em outra frente que talvez na época me trouxe um prazer melhor, Entendi. entendeu? Eu era, assim, uma pessoa que, nossa, satisfeita Sim. na parte comunicativa, né, porque a Uhum. gente que gosta de conversar, se a gente se trancar numa sala, a gente Enlouquece? enlouquece, né. Sim. E aí não, daí assim, a minha dinâmica eu comecei a aprender que a minha dinâmica em conversar, em atribuir as situações, né, Sim. positivas ou negativas, me fazia confortável até demais. Aí você foi descobrindo que era essa veia que fazia sentido pra você. É, Não 100% não. mas aí o que era para mim um desafio, que a flexibilidade para mim era um problema, eu Hã. entendi que não. Entendeu? Pode ser que no comercial poderia ser que sim. E também acreditava que a melhoria da flexibilidade viria com o tempo, entender caso a caso. E foi o que aconteceu, entendeu? E aí Experiência de vida, né. isso. E olha, vamos pensar, 16 anos, você tem uma situação, ai, né, daquela coisa assim: "Ó, você tem que fazer assim", e aí você vai lá Sim. e faz. E daí quando você muda o cenário e fala assim: "Não, aqui eu vou ter que ter um jogo de cintura melhor", quando você lida com funcionário também, são funcionários, mentes diferentes, tratativas diferentes, cenários diferentes, entendeu? Então daí você começa a falar assim: "Nossa", e isso foi fundamental para mim, porque realmente, em determinado tempo ali da minha vida, isso foi uma assombração para mim, entendeu? Era Entendi.
em relação assim: "Nossa, e agora? Será que eu conduzi bem? Será que se eu falar não?", entendeu? Hoje não, hoje um cliente me traz um posicionamento de abertura, de desconto, tal, a gente já sabe ter um amadurecimento melhor para conduzir isso. É porque, querendo ou não, é a maturidade de tudo que você vai vivenciando. Quando a gente é jovem, a gente é como se fosse uma receita de bolo, a receita é essa, você não pode mudar. Sim. O amadurecimento vai se eu colocar um pouquinho mais de doce aqui, aí você vai criando a sua receita de vida. Sim. Então é uma coisa que também para mim era bem rígido, assim: "Ah, eu preciso fazer dessa forma". Mas talvez se eu for mais eu já na questão de comunicativa, eu sempre fui de exatas. Então, assim, eu preciso que a soma bata e para mim faz sentido tal, então eu começava a trabalhar focada nisso. Só que tinha sempre aquele amigo de trabalho que era mais comunicativo, eu falei: "Nossa, mas para de brincar no trabalho e dá resultado, mas tem que ser sério". E aí depois a maturidade hoje eu já estou com 38, né, então é uma coisa 38 anos, então já é uma coisa, assim, que eu consigo ser mais maleável. Não te confesso que não me sinto confortável a levar muita coisa na brincadeira, mas já consigo entender que existe essa vertente, existe essa possibilidade, mas eu ainda sou mais rígida, assim, até por trabalhar no financeiro também, né. É. Não tem como você E outra, é uma questão de entender os cenários, né, porque aí exato. você consegue falar assim: "Não", às vezes a gente de forma ansiosa, mulher, né, a gente quer Aham. resolver tudo para ontem e da Com nossa maneira. exato. E aí a gente entende que com o tempo e com o amadurecer, a gente entende que: "Poxa, eu não preciso resolver isso hoje, vamos entender um pouquinho, vamos ver como que vai ser essa tratativa, como que Exato. vai vir". Maturidade, né, Como que a gente pode conduzir, né. Às vezes aham. a gente sofre por tanta antecedência e as coisas vão se resolvendo, se encaixando ali Às perfeitamente. vezes o monstro que a gente imagina é maior do que o que chega. Aí você Com certeza. imagina um monstro imenso, aí chega um bem pequenininho, você fala assim: "Ah, era pra isso que eu estava sofrendo?". Pois é. Então E isso para tudo, né, não para exa forma não para parte profissional, mas para o pessoal também, com né. certeza, é uma coisa que, assim, eu até comento às vezes, assim: "Ai, porque eu tô ansiosa, porque eu tenho que lidar com tal situação". Aí depois que passa, você espera uma onda, vem uma marola, aí você tá tudo bem, não afoguei e tá tudo bem. Só que aí a ansiedade depois vem falando: "Não, eu esperava que fosse algo pior, né, mas não, tá tudo bem, aconteceu, vida que segue". Então, dentro de toda essa experiência que você teve, o que que te levou a empreender? Porque, tá, partimos do princípio que CLT, aprendendo, tal, e depois de tudo isso, o que que te levou assim: "Não, vou abrir minha própria empresa e vou começar"? Na verdade, a pandemia mudou a vida de muita gente. De Né, fato. de Aham. fato. Então se a gente for falar assim: "Nossa, a pandemia ela colocou todo mundo contra a parede de se reinventar, de se ressignificar, daquela questão de medo, de: "E agora, será que a gente, né, o que que eu faço? Como vai ser a minha vida? E será Sim. que eu retorno para o meu mercado de trabalho ou não retorno?". E em contrapartida eu estava me passando ali por uma situação de ser mãe, Hã. de primeira viagem ali, e eu sempre tive a vontade do meu pai, né, da minha família, de construir algo para mim, né, e aí a gente identificou a oportunidade de montar uma empresa de prestação de serviço, tá. Sim. Como a minha família vem do ramo, policial, né, civil e militar, a Que gente tem uma legal. trajetória, Uhum. então a gente viu uma oportunidade e o meu pai sempre: "Não, vamos, você tem, né, uma postura aí", ele sabe que eu tenho essa postura rígida, essa Agora postura eu entendi a é. postura rígida, E também com aí filho foi de militar. tudo meio que calhando, né, Aham. as situações. E daí como eu estava com o filho e tudo, eu falei assim: "Não, vamos". E o legal é que como a gente tem um legado bem positivo na região, a Sim. gente foi meio que convidado para dar um startar de forma mais presente em algumas ocasiões que ocorreram nesse meio tempo, Que né. legal. Muitas empresas parando, muitas empresas, preocupadas com os cenários que estavam acontecendo, era muito, vamos falar, fake news que estava rolando, né. Sim, E hoje o que uma empresa precisa? Ela precisa de alguém de confiança. exatamente. Então quando a gente traz um conceito familiar,
ele é um conceito que para mim foi visto de um abraçar muito positivo. Legal. Então daí a gente foi trabalhando, a princípio eu fiquei bem mais com a parte, prática ali, né, o operacional, né, meu pai me dava uma coordenada. E o que que você fazia exatamente nessa parte operacional? A parte a minha no início era mais a parte de contratação, Ah, tá. A uhum. parte operacional era 100% ainda aprendiz. Entendi. Hoje eu posso dizer que eu acho que ele deixou um barco bem recheado de conhecimento, mas no início eu falo que a gente, é como se ele tivesse, eh, me ensinado a ser filha, Sim. me ensinou a caminhar, e aí com a empresa ele também me ensinou a caminhar. Legal. Então, e aí a gente veio. Só que daí quando a gente, vai passando o tempo, a gente vai moldando. E aí com o cenário de que eu saí da empresa, tudo, já tinha dado o start da empresa, né, tinha me desligado da empresa CLT para dar o start no no PJ, né, e aí, eu falei assim: "Bom, agora vamos mudar e vamos trazer os conceitos do que a gente aprende hoje em dia mesmo, Sim. para moldar um novo conceito", Legal. entendeu. Aham. Mas eu falo que uma empresa, ela passa por vários processos. Ela muda hoje, ela precisa mudar novamente e ela precisa caminhar com a necessidade do que o mercado pede, Sim. entendeu. E É isso adaptável, né, você tem que se adaptar ao cenário sim. atual do que está acontecendo. Sim, hoje a empresa ela é empresa de serviço de prestação de serviço, e se a gente vê, a gente tem várias empresas de prestação de serviço, Sim. entendeu. Mas a gente tem que ver o que você quer trabalhar de diferente nesta empresa. Qual foi o cenário que ela te deu abertura para isso, entendeu. Então foi aí que eu falei: "Bom, vou me dedicar e vou entender o que eu posso fazer de diferente". Legal, entender o cliente de fato, né. Sim, Porque não adianta você oferecer o serviço, aí vem a questão da ser maleável, até para que você entenda o cliente e ofereça o produto que ele está buscando. sim, Porque às vezes tem gente no mercado que fala: "Estou vendendo apenas isso", e o cliente não identifica que aquele é uma solução para o problema. sim. Por quê? Você não senta com o cliente e explica: "Ó, é dessa forma, dessa forma, dessa forma, e a gente vai fazer isso", ou vai atender você priorizando o que você realmente pede. É, porque você quando você vende um produto, o produto está ali, acabado. O Exato, serviço, ele não tá. ele se molda. E aí ele se molda e o mais legal é que, assim, você pode fazer da maneira que o cliente precisa, Uhum. entendeu. E assim, e antes de tudo entender qual é a necessidade, o porquê da busca dele. O cliente hoje ele tem uma dificuldade, né, Sim. e ele tem um desgaste nessa parte de prestação de serviço, no qual eu não vejo motivo para ele se desgastar tanto, quando ele pode ter a confiança de alguém ali perto, tomando a frente disso, Sim, entendeu. O que ocorre muito hoje é que as empresas, elas não estão acolhendo de forma, positiva esse problema. sim. Então assim, você realmente precisa de uma tratativa, de uma conversa acolhedora para entender o porquê chegou nesse cenário. Sim. Como é que você gostaria que fosse conduzido isso? Entendeu? Porque do mesmo jeito que cada pessoa é diferente, cada empresa quer uma tratativa diferente. Exato. Entendeu? Então, nessa tratativa diferente, você tem que entender até que ponto, como que é o perfil que você gostaria dessa prestação de serviço. Hoje, quando a gente fala em segurança, em atendimento, a gente não é uma questão só de segurança. Vamos dizer que um atendimento hoje, ele pode ser muito mais cordial com mulheres. Sim, Ele exato. pode ser muito mais dinâmico. Então você tem que entender, já passou um perfil assim? Você já pensou em um perfil assim? Mostrar estratégias de um ambiente diferente. Sim. Podemos fazer um teste? Até que momento eu consigo, ir com você, meu cliente, Até entendeu? porque a gente tem que fazer perguntas, né. Sim. E não adianta você falar: "Ó, é isso que eu ofereço", sem perguntar a expectativa da entrega do E cliente. aí eu volto, a prestação de serviço não é um produto acabado, ele é um produto ele é um serviço moldado, na Legal. verdade. Então ele se molda de acordo com o padrão
que A a empresa necessidade. por quê? Porque cada empresa tem uma questão de uma tratativa de hierarquia, tem uma questão de quantidade de funcionários, tem uma tratativa de carga horária, então tudo é moldado. Se você falar assim: "Olha, mas a sua prestação de serviço é fixa", não, ela é personalizada de acordo com a necessidade. Eu preciso entender para nessa conversa eu conquistar a confiança e conseguir fazer o meu melhor para atender a necessidade. Legal. Então, assim, é totalmente, adaptável, como você Sim. falou. Veio, né, iniciou trazendo o sobrenome da minha família, que é Seco, por Sim. conta da tradição e do reconhecimento, Ah, né. legal. O meu avô militar, e aí eu falei: "Não, a gente tem que ser reconhecido, tal". Mas não foi um nome que marcou, assim, como um nome forte para mim. E nessas tratativas que eu te falei, de que a gente vai buscando conhecimento, atribuindo experiência, eu falei assim: Sim. "Não, tá na hora da gente dar uma virada de chave aí e atribuir uma outra situação". Sim. E eu não quis perder o conceito, né, do sobrenome, a gente fez um logo bem legal, mas ela partiu para o nome Vicena. Ah, legal. É. Mas aí Vicena, qual que é a junção, qual que é o significado para você? Vicena vem de algo muito importante para mim, que Sim. além da minha família, que é Sim. cego, Vi de Vicente, que é o meu filho. Ai, que lindo. E cena é Hã. porque eu acredito muito Hã. a gente fala cena, né, do Ayrton Senna, que está Sim. sempre na frente, mas eu acredito muito que a maneira como eu quero acolher a tratativa da prestação de serviço para as empresas em gerais, para o meu novo público, novos Sim. clientes, é de estar à frente, entendendo realmente os processos e as necessidades. E hoje a Bruna, com a empresa Vicena, onde que ela quer chegar e qual que é o futuro que você espera? Olha, hoje eu vejo uma dificuldade muito grande em Hum. relação a você ir atrás de mão de obra, isso em qualquer cenário. A gente Sim, está com uma dificuldade no mercado de mão de obra, assim, tremenda. sim. Você conversa com construtoras, você conversa com empresários de ramos cerâmicos ou ramos de metalúrgica, segmentos diferentes. Qualquer um. Até nós mesmo, mulheres, estamos com dificuldade de arrumar uma diarista, Sim, de entendeu? fato. Então é aí que eu falo, a gente precisa se moldar, né, e assim, o que que você não tem ninguém para te falar assim: "Olha, eu sou assim ou eu não sou assim", e a gente está muito difícil de lidar com as pessoas. A gente não tem uma relação interpessoal mais, entendeu? Alguém que identifica, porque assim, a oportunidade ela está em cada esquina. Só que às vezes você não dá nem a oportunidade de chegar para uma pessoa e falar assim: "Ó, você já se pensou em outro lugar?". Vamos dar um exemplo clássico de um frentista de posto. O frentista de posto, ele tá lá num atendimento super positivo. Ele é um cara positivo, tá lá trabalhando de frentista. Se ele é um cara positivo, já imaginou eu chegar para ele e perguntar assim para ele: Você já se viu num outro cenário, por exemplo, numa portaria? Num cenário diferente?". Sim. Dá oportunidade para quem está no Isso. mercado, né. Então o que a Vicena vem? A Vicena vem para trazer e identificar os perfis que tem até mesmo na própria empresa. Legal. Então, assim, hoje o empresário ou a parte de recrutamento, ela tem, essa visão? Não, ela não tem mais essa visão, porque está muito dinâmico a contratação. O mundo está muito rápido e as pessoas acham que podem trocar as outras É. pessoas de modo rápido sem ter tempo E de aí treinamento. eu encontro uma concorrência onde é tudo muito regrado. Ah, do mesmo jeito que você tem dificuldade ou qualquer outro mercado, eu também tenho dificuldade, mas eu preciso atender o cliente e vou lá e ponho. Sim, Beleza. O pôr é uma questão de você de atender e ter uma pronta resposta. Mas e o depois? sim. Você vai fazer um acompanhamento? Você vai entender que aquele perfil realmente não é? E que talvez vai desagradar, vai desapontar e não vai trazer o prestígio e a confiança que você precisa. Então a Vicena vem não para abraçar o mundo, eu digo, Sim. tá? Ela vem para conceituar uma situação de que, aos poucos, nós vamos conquistando o mercado, de agregar a confiança, de agregar a responsabilidade, de dar uma tratativa exata. Você está feliz com esse atendimento? Essa pessoa que você me colocou, ela é cordial?
Então não ela é tá só misturando as situações. Você sim, põe uma pessoa lá na parte de facilities, na parte de limpeza, mas ela vem totalmente desmotivada. E aí a gente tem que entender que essa contratação que era para somar diminui, sim, porque o aspecto positivo, o negativo dela atrapalha aquilo lá. Só que se você não tem uma supervisão, um bastidor por trás de tudo isso, você vai ser apenas mais uma empresa no ramo de facilities, sim. entendeu? Uhum. Então, assim, realmente eu quero entender quais são as dificuldades, os perfis, e assim, eu posso te falar que é muito positivo, por isso que a parte comunicativa é muito legal apontar, Sim, porque eu acho que a comunicação é a chave do negócio para você identificar, remanejar, dar oportunidades para outras pessoas, entender, pôr a compostura de que de um jeito bem leal, assim: "Olha, vamos melhorar aqui?", entendeu? Tem coisas pequenas que desmotivam e tem coisas menores ainda que motivam. sim, de fato. Mas então a Vicena não vem olhar só para o mercado de prestação de serviço, mas de forma interna também. Sim, de forma Isso que interna é o também. legal, que é assim, no mercado hoje a gente fala muito sobre como você vai tratar o seu cliente, mas como você vai tratar seu funcionário também reflete totalmente. Que Sim. é essa visão que eu achei muito legal, muito interessante, até pra gente que já foi CLT, sabe o quanto você se desmotiva em certos momentos quando você está dentro de uma Se a gente empresa. for pegar palavras-chaves, a gente coloca lá, terceirização é uma situação que quando você vê, é uma questão que te trata, como um desgaste na empresa. Sim, Então assim: "Ah, é funcionária, não foi de novo". sim, E aí você tem que ter uma confiança, vamos falar, um leque ali para atender aquele cliente também. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ter o humanismo de entender o que aconteceu. Essa situação aconteceu quando? 2 horas antes do serviço? Entendeu? Então assim, tudo é conversado, entendeu? O cliente ele quer ser atendido da melhor maneira, mas ele já traz um cenário de dificuldade que é constante ali. Entendeu? Só que eu acho que se você não está próximo daquelas tratativas, se você não tá próximo ali do que hoje uma terceirização usa, entendeu? Então, assim, quando eu falo uma questão de um cenário de uma prestação de serviço, vai vários setores, vai várias coisas, assim, para a gente compor até um orçamento. É a questão do material, a questão de como vai ser, carga horária, existe uma outra possibilidade da gente trabalhar com: "Ah, olha, porque o pessoal aqui", vamos entender, hoje você não tem terceirização nenhuma, mas eu, pela minha contabilidade, pelo meu RH, eu vejo um caminho de sucesso. Vamos sim. dizer assim, já aconteceu muito disso. Tá, vamos entender. O que esses funcionários reclamam? É da carga horária? Não, eles são senhores? Tá, mas quais são os problemas? Tá. E aí você entregar para ele também, olha, dá para a gente terceirizar, mas a gente vai ter que mudar esse perfil de trabalhador, vamos ter que mudar. Ai, mas só de mexer com essa situação já me dá mais trabalho ainda. Eu quero a Exato. solução. A solução você tem, mas se Sim, você continua, qual vai ser a solução? Só tirar de um CNPJ e mudar para o outro? sim. Se você não tiver um bastidor, o problema vai continuar ali. Então a Vicena vem, como eu falei, é para atribuir situações caso a caso, entendeu? E aí no caso a caso que a gente consegue conquistar ainda mais serviço, que aí você consegue moldar serviços diferentes ali, Entendi. Então tá? vem todo com gerenciamento interno, externo e humanizado. Isso. Legal. Então as cenas vêm com gerenciamento interno, externo e humanizado para resolver de qualquer forma o problema do cliente. Sim. Então hoje a gente conversou com a Bruna Seco, fiquei muito contente, a gente estava, batendo um papo aqui antes, né, para poder dar uma descontraída, e me surpreendeu, de fato, assim, a força, né, a vontade e o brilho no olhar na hora de falar sobre todas as soluções. Porque hoje quando a gente fala de abrir uma empresa, às vezes é só a solução de assim: "Ah, eu vou resolver o problema do meu cliente". É resolver também o problema do seu funcionário, entender como que ele melhor entrega aquilo que ele tem a oferecer. E assim, o mercado está sendo adaptado para isso. Exato. Tem vindo a NR1 aí, né? Aham. Então ela adapta aí a parte psicológica do funcionário, é algo que vem muito positivo, Sim. tá. Então é uma coisa que tem que ser muito trabalhada, em contrapartida a gente tem, novamente eu cito, que é as dificuldades de contratação,
entendeu? Os jovens, né, hoje a geração não quer mais, ela pula de galho em galho. É, não, ficou É, difícil o próximo. É não, assim agora. é muito o que você pode oferecer, existe uma coisa que você pode fazer por trás disso. Sim. Então, assim, ainda a nossa empresa ela é nova, ela é recente, ela é pontual, porque realmente a gente dá tratativa para pontuais clientes, Sim. tá? De forma mais específica, mas a chave do negócio é atender de forma personalizada o que realmente o cliente precisa. Então agora para encerrar nosso bate-papo e não deixar, algo, que não tenha sido dito, você, Bruna, tem alguma coisa que eu não perguntei que você falou assim: "Ai, eu queria falar isso e faltou"? Tem alguma dica que você queira dar, alguma coisa que você acredita que, assim, você precise trazer que às vezes faça sentido para você? Na verdade, assim, são conceitos novos e Hum, mentes abertas, tá. tá. E o que eu poderia dizer para um profissional amigo dê Sim. oportunidade de uma conversa aberta, de uma nova tratativa, de novos olhares. Eu acho que a gente está recheada de profissionais e de empresas que realmente hoje em dia está, positivo para atender. Sim. Tá? Então a gente tem que criar aberturas, isso como empresa, como fornecedor, né, como Aham. tudo, e porque realmente o mercado está propício para bons resultados. E para encerrar, muito obrigada, Bruna, por ter vindo, por ter dado esse tempinho e todo esse conhecimento. Confesso que eu fiquei muito satisfeita e, e me chamou muito a atenção de todo esse foco e essa perseverança e justamente essa troca, tanto com o funcionário quanto com o cliente, que é o que eu acho que faz falta hoje no mercado. Sim, eu que agradeço a oportunidade aí, contar, né, essa pequena experiência, acredito, perto da que a gente conversou, né, da sua Sim. experiência, acho que tem muita coisa para somar. Demais. Esse podcast é muito, muito positivo, das trocas, e agradeço a oportunidade. Imagina. E segue a gente, e se você gostou do episódio, segue a gente, curte, compartilha aí. Beijo, tchau. Tchau.